Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nossa querida e amada COFA para darmos continuidade às nossas doutrinárias. Que nesse momento possamos estar sentados numa postura confortável, calmos, com a nossa mente e o nosso coração alinhados com a espiritualidade superior. E desse modo possamos vibrar pelo nosso planeta. Pois da mesma forma que o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma também precisa de leituras edificantes, de reflexões, à luz do Espiritismo, à luz das palavras do nosso Cristo. Que possamos, nesse breve momento, vibrar por todos que estão em nosso planeta, principalmente aqueles que estão perdidos, sofrendo, que se questionam por quê. Que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, possa levar resiliência para essas pessoas, que acalme as suas mentes, pois Deus é um Pai bondoso e justo que não quer ver seus filhos sofrendo eternamente. É uma fase, vai passar. Que dê força para que eles possam suportar todos os momentos de provação. E nesse mesmo clima de vibração, de paz, que possamos vibrar pelo nosso palestrante, Gabriel Rocha, que hoje irá proferir uma palestra com o tema Os Laços de Família. Seja muito bem-vindo à nossa casa, Gabriel. Agradeço o convite, é uma honra participar do COFA, é uma honra participar de uma palestra do COFA. E hoje o tema que a gente vai conversar é os laços de família, o capítulo 14, itens 8 a 10 sobre os laços de família. Então, todos nós, claro, fazemos parte de um núcleo familiar, seja ele grande ou pequeno, harmonioso ou cheio de desafios. E é nele que encontramos essas lições, esses caminhos para a nossa evolução moral e espiritual. E aí, nele, a gente tem, quando nós olhamos para a família, a luz. Quando nós olhamos para a família, a gente tem uma visão de que a família ela é a luz da doutrina espírita, que é nela que a gente consegue resolver e procurar essa evolução moral que a gente tanto procura ainda no mundo de provas e expiações que a gente está esperando alcançar outros níveis de evolução. Além disso, a gente também tem a dúvida do porquê. Muitas vezes a gente tem pessoas que foi colocada ali por uma razão, né? Mas a gente tem a dúvida do porquê que às vezes eu tenho tanta desafinidade, eu não tenho um amor, eu não tenho um amor daquela pessoa, eu não tenho afinidade com aquela pessoa. E aí que o Evangelho ele vem justificar justamente com os dois tipos de laço que unem as pessoas, que são os laços corporais e os laços espirituais. Nesses laços, a gente tem a diferença entre eles. Os corporais são os temporários, que são estabelecidos pela união física e pela consanguinidade dos corpos. Então, é aquela família material, aquela família em que a gente tem primo, tio, irmão e etc. E a gente também tem a família espiritual, que unem almas afins que são construídas ao longo de várias existências, tendo a comunhão entre pensamentos, sentimentos e ideias sobre, muitas vezes são aquelas afinidades, né? Então são aquelas coisas que ideias em comuns, pensamentos e etc. E esses laços eles não se rompem com a morte, ao contrário, claro,
dos laços materiais. E aí, a partir dessa família material e espiritual, a gente tem a reencarnação que nos reúne por dois motivos, justamente para fortalecer esses laços de amor ou para reparar os erros ou às vezes algum empecilho que muitas vezes fizemos em outras vidas, através da lei de causa e efeito do livro dos Espíritos. Então aí a gente consegue ter um entendimento de muitas vezes o porquê que nós não temos uma afinidade com um familiar que muitas vezes está muito próximo da gente. Muitas vezes é uma briga, um empecilho de outras encarnações. Não chamo de empecilho, é um, um ponto a se melhorar, né? Um ponto de uma escadinha, né? Na nossa evolução, para a gente ter essa compreensão sobre o que a gente fez, que a gente tendo que conviver com aquela pessoa. E aí, a partir disso, a gente consegue perceber que na questão 774 do Livro dos Espíritos, ela nos relembra que a vida familiar, né, a vida de família, ele é um elemento social no progresso moral da humanidade. E além do Livro dos Espíritos, a gente tem alguns filósofos que falam que é sim necessário viver em sociedade para que a gente consiga ter um discernimento dos valores práticos. Então, o Espiritismo ele anda também com essa vertente filosófica da vida em sociedade. Isso significa que o lar ele não é apenas um laço de espírito, né? Ele não é apenas um espaço físico, ele é um laço de espírito, ou seja, é lá onde a gente vai consertar os erros que a gente conseguiu, que a gente fez em outras vidas. Então, reparar os empecilhos que estão impedindo a nossa evolução moral. Além disso, a gente também tem no item 9 do capítulo 14, afirma que a verdadeira família ela não é a dos laços de sangue, mas do laço de simpatia e de comunhão de pensamentos. Então a gente traz essa reflexão, né, para que muitas vezes a gente reclama de como a nossa família é um empecilho, de como a nossa família como a gente não consegue ter uma afinidade em família, mas que na verdade essa família ela é uma grande escola, né? Uma escola da alma para que a gente consiga alavancar na evolução moral. E claro, Jesus ele também ensina que essa família vai além desses laços biológicos, e ele fala que a família ela é nada mais, nada menos que aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Quando ele traz o questionamento no Evangelho de que quem são meus pais e quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Perdão. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E aí ele traz essa reflexão de que é aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Ou seja, ele não nega o valor da família terrena, mas ele também amplia o conceito de que nós somos irmãos espirituais e filhos do mesmo Pai, o Pai maior. Além disso, se o amor ele é universal, aí a gente vem a um questionamento. Mas se o amor ele é universal, o lar ele deve ser sim aprendido e para o amor ele deve ser universal, sim, ele é aprendido com a família. Então, ele é aprendido e praticado em primeiro lugar. Então, se nós não conseguimos conviver com respeito e com carinho com aqueles que estão próximos de nós, como a gente vai poder amar muitas vezes quem está fora? Então, a família ela traz esse reflexo, ela traz esse aprendizado. Então, se eu não aprender
a amar, se eu não aprender a fazer os princípios básicos, os princípios morais básicos, eu também não consigo viver em humanidade, entendeu? Eu não consigo viver bem em humanidade. Então é a partir dessa reflexão que a gente consegue entender a importância da família em nosso convívio espiritual e material. Tem essa ideia de que para fortalecer os laços espirituais no lar, algumas atitudes podem fazer a diferença. Então a gente tem o diálogo, a oração em família. Então ocorreu relatos em que, isso foi Emmanuel também dizendo, que ocorreu relatos em que quando ele fazia a oração em família, que a oração em família, ela cria uma sintonia de paz e proteção na casa. Então, muitas vezes em sessões mediúnicas, quando a pessoa fazia de fato o evangelho lá em casa, chegavam alguns espíritos falando que não conseguiam mais adentrar a casa para causar intrigas e intrigas no caso. Ele, por causa dessa oração, criou-se um domo. Então essa oração em família também cria uma sintonia de proteção. O perdão diário também, Emmanuel, ele fala muito quando ele passa a listar os defeitos que ele mesmo, ele criava um caderninho e ele colocava os defeitos dele e ele ia melhorando a cada dia. Então essa reflexão do melhorar a cada dia, do perdoar a cada dia, para que essa mágoa não se acumule, é um passo essencial para que a gente tenha essa harmonia. Além disso, a gente também tem a paciência, né? A paciência que é o empecilho que todo mundo que quase ninguém tem e que todo mundo liga com essa falta de paciência. Então, a paciência ela também um estágio de evolução. Então, você quer paciência, você quer harmonia, você quer convívio, você quer, sabe? São passos para a gente fortalecer esses laços espirituais e essas atividades morais, esses passos morais para que a gente tenha uma plena evolução. A gente pensa no instante. Qual o maior desafio que eu enfrento na minha família? Será que eu tenho esperado apenas que o outro mude ou tenho feito a minha parte para melhorar o relacionamento? De que forma eu posso transformar esse vínculo numa oportunidade de crescimento? Então essas são as perguntas que todos precisamos refletir para que a gente tenha esse convívio melhor em nossa família e para que a gente tenha essas afinidades. Além disso, a família ela é um presente de Deus, entendeu? Ainda que nem sempre pareça, ela é um presente de Deus. Então, ela é o cenário perfeito da nossa transformação interior. Os laços de sangue, eles passam, eles morrem, mas os laços espirituais que ficam com a gente, justamente para a gente ter essa evolução moral, são eternos, e quando firmados com amor, né? Não é os laços espirituais que se baseiam no ódio, não é aquela afinidade de fato que elas seguem por outras encarnações. E aí a gente não pode desperdiçar, claro, essas oportunidades, essas encarnações, para o adiantamento moral. Então, quando a gente tem esses três questionamentos, a gente não pode estar jogando fora esses questionamentos. A gente tem que ficar justamente para buscar a nossa evolução em nossa família. E aí que nós possamos, na luz do Evangelho, claro, compreender melhor os caminhos que podemos fazer para termos uma família mais próxima da gente. A gente não ter esses pesos, essas intrigas em família. Claro que
de vez em quando a gente não consegue ter esse controle, mas que a gente passe a melhorar mais, que a gente passe a refletir sobre esse convívio que a gente tem com a nossa família. E aí, a gente também não pode esperar, claro, a gente tem que sempre estar demonstrando amor, mesmo que sejam nas pequenas atitudes, pegar aquele irmãozinho que a gente não gosta muito e ir cativando, e ir, entendeu? Justamente para que a gente consiga ter essa evolução moral. E aí que nós possamos, né, com a luz do Evangelho, refletir mais sobre isso. Então, é essa reflexão que a gente tem sobre que a gente precisa ter sobre o Evangelho, de cativar esses laços espirituais e que a gente também consiga ter essa melhoria entre o nosso indivíduo, porque se a gente não conseguir viver em sociedade, a gente não consegue dar esse passo a mais. Então, Gabriel, a gente queria agradecer muito, né? Você Sim, estar aqui e passar essas reflexões justamente nessa semana, que é a semana do Dia dos Pais. A gente sabe, né, que sim, infelizmente na nossa sociedade, né, nem sempre o pai, né, é uma figura presente, né, na nossa sociedade. Mas que também o espiritismo também vem nos explicar, né, que muitas vezes esses espíritos ainda não estão tão preparados, né, para assumir essa responsabilidade, mas que nós não devemos também, né, ter pensamentos odiosos, né, de raiva, né, com essas pessoas, que sim, simplesmente é um processo também, né? Então, que devemos vibrar por essas pessoas. Quem sabe agora elas podem simplesmente amar, né, seus filhos e sim, exercer, né, esse papel com responsabilidade, com sim, amor, né? Então, que possamos vibrar também por essas pessoas. Faz parte da evolução, né? Se a gente tiver sim, com ódio com essas pessoas, alguma coisa errada tem com a gente também. Afinal, se não fosse eles, a gente nem estaria aqui. Então, é, pelo menos isso a gente tem que agradecer, né? O dom da vida, né? De estarmos aqui, sim, possamos ser seres melhores cada vez mais. E tem uma coisa em relação aos laços da família que eu gosto muito, que é a questão da ovelha negra. Né? A pessoa sim, sempre gosta. Tem alguém na família, tá todo mundo harmonizado ali na família, e tem alguém que parece que não é, faz muita parte ali, que parece que não se conecta com os outros. sim, E por quê, né? Que acontece? Às vezes de vir alguém assim tão desalinhado assim no meio da família, né? Aí o próprio espiritismo traz para gente que é para sim, evoluir, né? Já que a gente vai sim, ali ajudando uns aos outros, né? Trazendo ali aquela pessoa que está meio desalinhada para sim, crescer com a gente, né? Por isso que vem junto ali na família, porque aí você não tem como rejeitar, né? É meu filho, vou fazer é, o quê? Já que está aqui comigo, agora Deus me deu essa incumbência, né? De criar, de sim, cuidar, e eu tenho que fazer o meu máximo, né? Família para sim, isso, para a gente tentar se unir, se conectar. Às vezes parece estranho. Eu dou tanto amor para aquela criança, dou tanta atenção, mas parece que não tem jeito, Senhor. A gente tem que continuar orando, né? Se Deus colocou na é, nossa família, é porque tem algum laço. A gente pode não estar vendo, não estar entendendo, mas a gente tem que abraçar, tem que amar, porque ele está vindo lá de cima, que você se esforçou, que você fez o sim. seu máximo. Agora, quando você também não faz, Aí a também conta também vem. exatamente, também vem as consequências. Então a gente Sim, tem que fazer sempre o nosso máximo, acolher, amar, estar aqui nesses momentos, né, trazer para a oração, trazer para esses momentos, né, de evangelização em família, sim, porque muitas vezes a gente faz a prece no lar e não convida a nossa família, né? Não sim, convida o esposo, não convida os filhos. Pode ser que até eles não entendam muito bem, mas faz o convite, fica aqui escutando, né? Porque nesse momento já está ali acontecendo a sim, evangelização ali aos poucos. Aí quem sabe um dia mesmo pergunta, ah, não vai ter hoje não.
Comigo foi meio assim, né? Minha mãe sempre fazia evangelho no lar e eu ficava ali olhando, né? Não participava, me convidava sempre. Vamos, filha, Sim, venha. Eu ficava meio resistente. Até teve um dia que eu peguei, quis entender mais, aí comecei a fazer com ela, e nisso já são 20, 30 anos que a gente faz. sim, Mesmo morando longe, a gente faz por vídeo. Então, ela, tipo, né, faz todo o ritual, faz a oração por telefone, uma vai fazendo a pergunta, outra vai respondendo, e a gente mantém essa conexão que é muito linda. Então, onde quer que eu esteja, até fora do país, a gente mantém esse compromisso de fazer nosso evangelho toda semana. Então, é um sim, hábito muito bom, né, da gente ter em casa, né, ter em família, que só faz aumentar esses laços, né, fazer essa conexão ficar mais forte. E é incrível, né, o poder que tem, né, o evangelho no lar, de estar ali sendo um ponto de luz que pode influenciar, né, o seu bairro, né, a sua vizinhança. E não é somente para a sua própria casa, né, isso influencia sim, também outros ambientes. Então, que possamos ter mais essa prática de conversar com a nossa família. Às vezes a gente está ali em família, mas parece que são estranhos numa mesma casa. é, Então, que possamos cultivar cada vez mais esses momentos, né, de realmente de conexão, né? Por que que essas pessoas estão aqui comigo, né? Por que são nossos familiares, né? Quem são? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Então, é quem está em sim, comunhão com a gente. Que muitas vezes é, nossa família é o quê? Nosso pet. E tá tudo bem também, né? Hoje em uhum, dia tem cada vez famílias diferentes e que possamos abraçar essa diferença também. Muitas vezes são pessoas desconhecidas que se conectaram ali, que têm muito sim, mais ligação do que a família, às vezes. Então, que possamos também compreender esses novos formatos e não esquecer também que tem os laços consanguíneos também. Então, de vez em quando, faz uma ligação para um parente, está meio chateado, mesmo assim, aquela pessoa está ali, né? Sente sua falta. Então, que uhum, possamos nos conectar também com a nossa família, né? De vez em quando, visitar, perguntar se está bem, se precisa de alguma coisa. E, às vezes a pessoa simplesmente não consegue falar, a pessoa meio caladinha, né? Meio no sim, cantinho dela, mas que só precisa de saber que tem atenção, né? Que não nos reunamos somente no dia, né? Do enterro, né? Quando a pessoa falece, aí a família toda está em peso, mas que possamos, né, nos conectar em vida ainda para dizer é, o quanto a gente ama o outro. É tão difícil, às vezes, as pessoas dizer, né, eu te amo você, meu filho, amo você, meu irmão. As pessoas têm medo, às vezes, né? Ai, vai achar que é besteira e tal, mas de vez em quando é tão gostoso ouvir isso, né? Falar, eu te sim, amo, você faz parte do meu lar, eu sou feliz por ser seu primo, por ser seu tio, por ser minha mãe. Então, que possamos retomar cada vez mais esses laços de sim, família, porque algum motivo tem e depois vai ser cobrado, né? O que que você fez, a família que eu te coloquei? Não é por acaso. Nada é por acaso nos planos de Deus. Então, mais uma vez, muito obrigada por esse momento de reflexão. eu que Muito agradeço, Oi? eu que agradeço, Obrigada. Muito obrigada a todos que estão aqui nos assistindo, né? Que tenham todos um ótimo Dia dos Pais, que tenha sido maravilhoso, que você possa ter se reconciliado com seus pais, poder ter abraçado, aqueles que não têm, que também tenham vibrado por eles, que apesar de tudo foi uma missão, né? Por causa deles que você está aqui agora. Então, que possamos também renovar esses laços, tirar inimizades e qualquer sentimento de ódio, de rancor que tem ali dentro, porque só vai prejudicar você mesmo. Então, liberte, né, dessas amarras que talvez você ainda tenha no seu coração. Não esqueçam de curtir, compartilhar essa palestra e até o próximo encontro. Tchau.